Grêmio e Flamengo. Copa do Brasil. Amanhã. O vídeo está saindo na segunda. Amanhã, 9h30 da noite. Terça-feira. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo, hein? Vamos ver o que vai dar nesse 11 contra 11 aí. Rapaziada, antes de tudo, pode deixar like, se inscrever, comentar, dar aquela ajuda pra nós, fazendo um favor. Bom, aqui sempre eu faço análise baseada em fatos. Eu vejo praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, dos times brasileiros. Então, não é achismo, não. Eu acompanho todos os jogadores. Então, bora começar o 11 contra 11. Primeiro nos goleiros, né? 11 contra 11, esqueci de explicar, né? É uma análise individual. Não significa que o jogo vai ser assim. Pode ter as peças individuais teriam nível e as peças funcionarem num coletivo totalmente diferente. Um elenco individual bom que não funciona no coletivo não ganha nada. E às vezes um elenco individualmente ruim com um coletivo bom pode ser campeão. Então, dito isso, goleiros. Gabriel Grando e Matheus Cunha. Bom duelo, bom duelo. Não são primeira prateleira do Brasil ainda. Principalmente o Matheus Cunha, acho que pode ser. Os dois ainda são muito novos, mas acho que o Cunha tem mais potencial. No momento, os dois estão muito bem, estão voando. Mas eu prefiro o Matheus Cunha também pelo estilo. Acho um goleiro mais seguro, não fica fazendo muito firo. O Lugano também acho que não, mas às vezes dá isso. Então 1-0 Flamengo. João Pedro e Wesley. Rapaz, baita duelo também, equilibrado. Wesley começa o ano mal, está numa crescente, ainda não é um monstro, um cara de outro planeta, mas é um cara bom. E o João Pedro, um dos principais jogadores do Grêmio esse ano. Eu falei no vídeo contra o Galo. Inclusive deu certo, teoricamente, a parte do Galo, né? Se não fosse a arbitragem, tudo, o Grêmio ganhou do Galo no mano a mano de sexta. Aqui, velho, eu vou de João Pedro. Gosto muito do Wesley também, mas o João Pedro é fundamental. Eu acho que nesse jogo vai atacar muito pelas alas o Grêmio, principalmente porque tem Reinaldo e tem João Pedro do outro lado, dois laterais ofensivos também. Mas o Grêmio tem três zagueiros, o Flamengo não, então você consegue soltar mais ainda seus laterais. 1-1, hein? Bruno Vini e Davi Luiz. Eu não gosto do Davi Luiz e eu gosto muito do Bruno Vini. Pode ter gente que vai gostar do Davi Luiz, vai achar que eu tô sendo injusto, mas pra mim aqui não tem comparação, chega a ser poupa-tempo. O Vini caiu como uma luva nesse time do Grêmio, é um dos principais jogadores do Grêmio. Davi Luiz pra mim é banco. Acho que todo mundo sabe que é banco do Flamengo, né? Todo mundo acha, até o próprio flamenguista acho que acha que ele é banco, né? Pô, tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, só se fosse numa linha de três, quando era com o Vitor Pereira. Então acho que o Davi Luiz perde esse aqui, vai dar o Vini 2-1 Grêmio. Aqui tive que adaptar, né? Porque vai ter mais uma adaptação ainda, porque os times jogam em formações completamente diferentes. O Grêmio joga com uma linha de 3, numa espécie de 3-4-3. Teoricamente pode ser até um 3-6-1. E o Flamengo joga num 4-2-3-1, geralmente, né? Então, totalmente diferente, mas eu adaptei para dar mais ou menos os duelos, o que deu para fazer. Bruno Alves e Thiago Maia. Mais um duelo equilibrado. O Thiago Maia começou no péssimo, não é nem mal, péssimo. Terminou o ano passado sendo um dos principais jogadores do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse ano começa mal. Nessa data FIFA dá uma crescida, ainda acho que vai ser reserva. Nesse jogo, ao que tudo indica, deve ser titular, porque ele não jogou, foi poupado no último. Foi poupado ou foi suspenso? Não lembro. E o Alan jogou o jogo inteiro, então deve ser Thiago Maia. Mas eu vou de Bruno Alves aqui, 3-1 Grêmio, porque eu não tô gostando do Thiago Maia esse ano. O Bruno Alves não é o melhor zagueiro do Grêmio, mas é um cara que caiu bem, né? Principalmente nessa linha de três aí, jogando centralizado, fazendo saída de bola.
Aqui, rapaz. Olha esse duelo, hein? Kahneman e Léo Pereira. Rapaz, mas é pra. Podia botar os dois e mais um, né? Não precisava nem fazer esse duelo aqui, mas eu boto posição por posição pra ficar mais ou menos certinho quando dá, né? Igual que eu tive que adaptar ali, não dá. Os dois são zagueiros pela esquerda. Eu não sei quem escolher, mano. Eu vou de Léo Pereira, porque ele é o provavelmente um dos melhores jogadores do Flamengo esse ano. O Kahneman é um dos melhores do Grêmio esse ano, é, mas eu acho que eu vejo mais peças individuais ajudando o Grêmio do que o Flamengo, principalmente na defesa. O Thiago Maia, como eu falei, não tá jogando absolutamente nada. O Fabrício Bruno, quando tava indo bem, tava ajudando. O Davi Luiz não acho que ajuda. O Wesley, lateral ofensivo. O Ayrton Lucas, lateral ofensivo. Acho o Léo Pereira, então, um pouco mais importante que o Kahneman. Então, por isso, eu vou de Léo Pereira 3-2 pro Grêmio. Reinaldo e Ayrton Lucas. Como jogador, é poupa-tempo, né? O Ayrton Lucas é muito mais jogador que o Reinaldo. Mas, esse ano tem uma discussão. O Reinaldo tá indo muito bem, também fundamental. As duas alas do Grêmio fundamentais, né? Mas não tem como aqui pra mim é Ayrton Lucas. Ayrton Lucas é o melhor lateral esquerdo do campeonato, do país. Foi pra seleção até, então acho que não tem nem muita comparação. Principalmente se você for levar a qualidade técnica, né? Mas que o Reinaldo tá indo bem, tá num momento bom, e o Ayrton Lucas não tá oscilando, mas não tá oscilando pra baixo. Não tá chegando a atrapalhar, não. Só não tava aquele Ayrton Lucas do começo do ano, né? Então vai ficar pro Ayrton Lucas 3-3. Vila Sante e Vitor Hugo. Difícil também, viu, mano? É que o Vitor Hugo faz uma função diferente, né? Ele faz mais segundo volante, faz outras. Mas também é um segundo volante que marca bastante. O Vila Sante é primeiro, é um volante mesmo. Saída de bola, tudo cabeça alta, gosto demais. E pra mim o Vila Sante tá nos três melhores primeiros volantes do Brasil, no mínimo. Pra mim é o segundo. Pra mim só fica abaixo do Marlon Freitas. E o Vitor Hugo não tá nesse patamar. Então eu vou de Vila Sante aqui, 4-3. Aqui tive que adaptar também, porque, como eu falei, as formações não ajudam. Pra ficar três atacantes, lógico, é um 4-2-3-1, não é um 4-3-3, mas pra ficar três atacantes lá na frente, eu tive que descer o Arrasca pro meio. Ele é meia, mas não numa linha de meio de campo, sim numa linha um pouco acima, né? Como um meia atacante, meio armador. Então aqui vai ser Carvalho e De Arrascaeta, pra mim não tem nem comparação. Carvalho muito bom, gosto do Carvalho, mas comparar com a Arrasca, aí fica impossível, né? 4-4 para mim o melhor jogador tecnicamente do Brasil há muito tempo. Se chama Jorge André Arrascaeta, né? O Arrasca é o Arrasca, não tem o que falar. Acho que ele podia cair aqui para mim com qualquer um. Na posição não tem comparação. Bitelo e Everton Ribeiro. Aqui é. Quem não acompanha o Grêmio pode achar que é voto cult, né? Ah, o cara vai votar no Bitelo. Mas o Bitelo tá destruindo. Quem vê. Não precisa nem ver o Grêmio, se todos os jogos. Se você viu, vai, no Campeonato Brasileiro, tá quase acabando o primeiro turno, você vê uns 4, 5 jogos do Grêmio, você vê que o Bitelo se não for o melhor jogador, o principal, por causa que tem o Soares, é o segundo, é o que tá abaixo. Então, pra mim, é Bitelo, sem dúvida. 5-4 Grêmio, mais o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ainda de qualidade técnica, é também um patamar, primeira prateleira, elevadíssimo, tipo um Arrascaeta. Não chega, eu ainda gosto mais do Arrasca, mas o Everton Ribeiro é um monstro. Mas o jogo é amanhã, não é a carreira inteira, não é pra ficar 38 rodadas no campeonato. Então eu vou de Bitelo. Cristaldo e Bruno Henrique. Mesma posição, mas completamente diferentes, né? Mesma posição, digo, os dois jogam aberto pela esquerda, cortam mais pro meio do que jogam fechado, mas é totalmente diferente. O Cristaldo é um cara armador para dar o último passe, o Bruno Henrique é um cara vertical, fazedor de gol. Eu não, pra mim não podia nem ser esse duelo, dava pra adaptar, mas eu tive que botar porque os dois estão na mesma posição, igual eu falei antes. Eu vou de Bruno Henrique, 5-5, porque o Bruno Henrique, com o Bruno Henrique, o Flamengo tem chance de ganhar tudo de novo. O Bruno Henrique é um monstro, velho, é um absurdo. Foi pra mim o melhor jogador do Flamengo de 2019. Muita gente achou o Gabigol, pra mim o Bruno Henrique arrebentou.
Mas aqui é complicadíssimo, hein? Porque eu gosto muito do Cristaldo. Só que vai ser Bruno Henrique, mano. 5-5. Mas o Cristaldo é ótimo jogador também. Pode ser que ele decida. É um dos caras que eu vou ter contra, mas pode ser que decida o jogo. Aqui, rapaz, o André, que não se sabe ainda, né? As prováveis dúvidas são Alão e Thiago Maia e Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Pode ser que jogue o Everton Ribeiro, não, o Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. E aqui André ou Soares, né? Como não sei o que vai acontecer com o Soares, eu botei o André aqui, mas acho que até se fosse o Soares, mano, é mata-mata, mata-mata se fala com o homem do mata-mata, que é o Gabigol. Não tem muito o que falar do Gabigol. O cara é predestinado, mano. Ele jogou 3 finais de Libertadores, fez 4 gols, ganhou 2. O cara é um absurdo de decisivo. Copa do Brasil decide toda hora. Semifinal, quarta final. O que precisa desse cara pra fazer gol no Flamengo? Ele faz. Ele é de outro planeta. Então, vou de Gabigol 6-5. Então, se fosse pegar só os times individuais, o Flamengo ganharia por 1 de diferença. Pra ver como, você ver como que esse duelo é bastante equilibrado. Mas aqui eu coloco o técnico também, né? E aí vai ficar empatado esse trem aqui, rapaz. Porque eu vou de Renato, vai ficar 6-6. Eu vou de Renato. Pra mim, o Renato tá no mínimo, top 3 dos treinadores do Brasil esse ano. Porque se não for o primeiro ou o segundo, viu, cara? Porque o Botafogo, o Laje chegou agora. Eu prefiro ele que o São Paulo, tanto que votei nele. Então, o Abel, óbvio, né? Primeiro patamar. Esse ano não tá tão bem, né? Só tá mal no Brasileiro. Foi mal não, né? Tá bem no Brasileiro, G4. Foi eliminado pelo São Paulo e tá vivaço, pra mim, favorito na Libertadores. Então, o São Paulo briga aí pra entrar nesse top 3 aí também. Pra mim, o Renato é o segundo, Dorival em terceiro, o São Paulo em quarto, talvez. Discutível. Mas pra mim é Renato. 6-6. O que decide então, rapaz? O banco. Se for contar assim, né? Técnico, vai ter gente que vai argumentar que não conta. Pra mim, conta tanto você ter um técnico bom, porque vai. Teoricamente, ser a parte coletiva. Podia valer até mais pontos o técnico aqui, né? Mas eu boto só como técnico pra dar uma experimentada aí, pra eu falar qual que é o técnico que eu prefiro. Então, mano, eu vou usar como critério de desempate o banco. E aí o Flamengo surra qualquer um no Brasil, em questão de ter um elenco, de ter uns reserva que é absurdo, que jogaria em qualquer time do Brasil. Pô. Pedro, Luiz Araújo, Alan, que aqui tá no banco. É só monstro, é só monstro. O Grêmio tem Ferreirinha, tem um cara ou outro ali, mas não se compara. Então, se for pra ter que decidir pra um lado, vai ficar 6,5-6 pro Flamengo. Contando o banco ali, eu vou dar esse meio ponto aí pro Flamengo. Mas é um duelo equilibradíssimo. E assim, quem não tá louco pra ver esse jogo aí é maluco. Amanhã tem que parar pra assistir, cara. Terça-feira, Grêmio e Flamengo. Jogão. Bom, rapaziada. Pra quem ficou, um abraço. Se esqueceu o like. Ficou até o final, velho. Ajuda nós aí agora. Bom, falou!